Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do Senhor. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Motivo sim de muita alegria, de muita responsabilidade também estar aqui nesta noite, para continuarmos louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Como é bom celebrar o nome do Senhor, como é bom estar na casa do Pai. Mas, meus amados irmãos, nós estamos em um mês de celebração do Senhor. Estamos em um mês de festa para a casa do Pai. No dia 24 de outubro, nós estaremos aqui celebrando o nome do Senhor. Por esse momento mais que especial, de estarmos aqui compartilhando durante 20 anos a graça e a misericórdia. E como já foi aqui ministrado muito bem pela nossa irmã Vânia, sobre o nosso tema e a nossa divisa, aonde, mais uma vez, o tema, ela nos traz uma grande responsabilidade. Qual a responsabilidade, irmão José Francisco? De continuar compartilhando a graça e a misericórdia. Nós estamos aqui nesta noite. Talvez você está em casa nesta noite ouvindo essa palavra, adorando ao nome do Senhor conosco, porque alguém compartilhou a graça e a misericórdia do nosso Deus. Por isso, necessário é nós entendermos o que é isso. Que para entrarmos nesse tema que estamos celebrando durante 20 anos, compartilhando a graça e a misericórdia. E a nossa divisa também aqui já foi lida muito bem, onde se encontra no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. 20 anos compartilhando a graça e a misericórdia. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, meu Senhor da glória. Nós te louvamos porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. Por isso sim, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, nós entendemos e conhecemos que não há outro nome a ser dado além do Senhor, que criou os céus e a terra e que está aqui no nosso meio. A própria palavra do Senhor, ela diz que não há outro nome que possamos ser dado. A salvação só vem da tua parte. E por isso nós estamos aqui nesta noite, celebrando o teu nome. E nos cabe essa grande responsabilidade de continuar compartilhando a graça e a misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Deus. Continua, Deus, a guardar e a visitar o teu povo que se encontra em casa ouvindo, ou aqueles que ouvirão, aos teus filhos que estão aqui nesta noite, que vieram a celebrar o teu nome. Deus, muito obrigado. Continua, Deus, a abençoar com toda a sorte de bênção teus filhos, ó meu Senhor. Queremos mais uma vez apresentar a Deus essa comunidade,
aonde a tua casa está localizada, os bairros vizinhos. Deus neutraliza todo o mal. E queremos te pedir, Deus, nesta noite, por misericórdia, continua a falar, porque sentimos a tua presença através das tuas filhas, desse ministério de adoração da tua casa, que muito bem tem adorado, tem exaltado o teu santo nome. Por misericórdia, como bem provera o Senhor nesta noite, continua, Deus, a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como em minhas palavras introdutórias, nós temos uma grande responsabilidade em nossos dias, em compartilhar a graça e a misericórdia de Deus. Quando nós falamos em compartilhar, no meio de redes sociais, é muito fácil de entender. Quando um vídeo, uma palavra, algo que nos chama a atenção, nós rapidamente queremos compartilhar com algumas pessoas que nós achamos que merece, que vai fazer bem. E nós, no nosso momento, nós estamos sendo desafiados também, ou continuamos sendo desafiados a compartilhar a graça e a misericórdia. 20 anos nós estamos aqui compartilhando isso, e não poderíamos não, de forma alguma, de falar, se nós estamos aqui a celebrar o nosso 20º aniversário, é porque alguém lá atrás começou a compartilhar essa graça e a misericórdia. Ontem, quando eu soube pelo pastor que estaria aqui hoje, comecei a lembrar, e algumas vezes ainda não, como servo do Senhor, passando aqui nessa rua, e vi assim a irmã Lina, a irmã Ana, algumas pessoas com as criancinhas ali no beco, sentada, colocando, cantando, ministrando uma palavra, e naquele momento estava sendo compartilhada a graça e a misericórdia sobre a vida daquelas crianças que hoje são pais, são mães de família. Então começou de lá. Eu me lembro muito bem, durante o dia, tentando lembrar de algumas pessoas que aqui passaram e deixaram a sua marca. Algumas pessoas também que não estão mais conosco, que o rei já o chamou. Poderíamos aqui continuar falando do nosso irmão Correia, que sempre estava aqui nos cultos, nas construções, e outras mulheres, homens que aqui passaram, que continuam conosco ainda. E no nosso alguns anos, Deus nos presenteou com a vida do nosso pastor José Pereira, que em algumas falas eu lembro que ele, quando comprava algum veículo, ele disse: olha, esse aqui é para mim, é para minha família, é para passeio, não vai ser igual ao outro. E todas as vezes era a mesma coisa. Quando ele comprava o veículo, independente do qual seria, em tempo de construção, o carro era colocado, era oferecido para que isso chegasse onde nós estamos hoje. Isso é compartilhar a graça e a misericórdia. Porque muitas pessoas que entrou para ajudar,
começou a ver esses atos, esse momento nosso. E alguns falam que quando chegou aqui não se sentiu tão abraçado, se sentiu tão em casa, que até hoje não saíram mais. Esse momento de compartilhar, de estarmos juntos celebrando a comunhão. Então começou de lá de nossa irmã Lina, e hoje essa igreja, que vem como filha da igreja mãe da igreja do Lobato, hoje essa igreja, essa casa, ela já tem várias filhas, também já tem várias netas, e já tem bisneta. Porque começou lá no passado, esse compartilhar da graça e da misericórdia, e hoje sobre as nossas vidas, que estamos hoje ainda, e aqueles que estão por vir, de ter essa mesma entendimento, que não podemos parar de compartilhar a graça e a misericórdia. Então está sobre mim, está sobre vocês, essa obrigação de continuar compartilhando a graça e a misericórdia. Então, quando nós falamos em compartilhar, nós entendemos que é isso, algo que é necessário que algumas pessoas não só fiquem para mim, mas que seja passada para outras pessoas, compartilhar. Quando nós falamos dessa divisa, aonde João, ele está se expressando ao povo. Primeiro que ele tem alguns objetivos nessa fala, nessa escrita. Ele chama atenção para 3 pontos especiais. Quando João começa a falar, eu posso entender que ele está falando com uma mulher e para a sua família. Primeiro ponto da sua preocupação como líder em cuidar. Ele sauda o povo. No segundo ponto, ele fala de um amor, desse amor de Deus que é alcançado como, irmão? Pela graça e pela misericórdia. No terceiro ponto, agora ele alerta o povo, diz: olha, vocês estão vivendo nesse amor, nessa comunhão, mas tome cuidado com os falsos mestres, com aqueles que têm se colocado diante de vocês. Tomem cuidado. Então esse roteiro, o contexto desse capítulo está trazendo dessa forma, nesse ponto aqui que eu queria trazer para a igreja. Mas voltando para a nossa divisa, quando nós falamos o que é graça, temos que entender que a graça, ele foi um favor, não um favor que eu merecia de algo que eu fiz, e você é agraciado pelo meu ato de bondade. Não, esse ato é um ato que ninguém, nenhum ser humano era merecedor. Quando nós falamos de graça, nós entendemos que é um favor imerecido, e só poderia fazer esse ato, que foi o nosso mestre, que foi o nosso Senhor. Esse ato, ele teve um preço de morte. Esse ato teve o preço do nosso Senhor. Quando nós tentamos entender o valor, a importância da graça, um exemplo claro aqui, quando nós somos convidados para um casamento, para uma festa, para algo desse tipo, nós só nos preocupamos na nossa veste, em chegar ao ambiente. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos depois da celebração, nós não nos preocupamos com nada mais. A nossa alimentação, a recepção que vamos ter,
ou seja, algo que nós fomos convidados, mas tudo que nós vamos absorver daquele momento, para a gente não tem preço. Então a graça tem essa importância para nossas vidas. Poderíamos também lembrar de Moisés, em um momento único com o povo estava ali questionando, e Moisés começa a falar com Deus. Deus primeiro coloca a nuvem para proteger. A graça foi estabelecida para proteger o povo. O povo agora tem sede também. E ali ele toca, Deus toca na rocha, e a água vem de graça. Então Deus na história começa a mostrar a graça do Antigo Testamento até nosso Senhor Jesus Cristo, dando a importância e o entender do poder da graça. Mas nós também estamos falando sobre misericórdia. E se nós podemos aqui resumir o que é misericórdia, poderíamos correlacionar misericórdia com compaixão. A misericórdia é ter sentimento de compaixão, ou sentir aquilo que outro sente. Ou seja, aquilo que era para mim, Deus não permite que chegue até mim, até a você. Quando nós falamos em compaixão, nós lembramos que toda vez que o mestre chegava à multidão, que a multidão às vezes estava com fome, estava desesperada, o primeiro ato do mestre era se sentia com compaixão do povo. Onde eu quero chegar nesta noite, com essas minhas primeiras palavras introdutórias, que assim como o mestre, ele compartilhou sempre a graça e a misericórdia, necessário é que nós possamos continuar a compartilhar isso, porque tudo aquilo que nós temos a obrigação de compartilhar. Uma certa vez, nas suas últimas falas com os discípulos, ensinando, aconselhando, disse: olha só, vocês têm a obrigação de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é que nós entendemos com isso quando ele dá essa ordem? Vá, faça. Ele está automaticamente dizendo: olha, vá para ir por todo mundo, compartilhe a minha graça e a misericórdia a todos, ensine, batize em meu nome. Não somente ele está dizendo, é para vocês fazer, uma obrigação nossa. Assim como ele falou com o discípulo para ir fazer isso, nós temos essa obrigação de compartilhar a graça e a misericórdia. E a graça e a misericórdia, ela tem alguns benefícios. Nós estamos aqui porque um dia essa graça, ela nos alcançou, essa misericórdia, ela nos alcançou. Poderíamos estar aqui falando de vários personagens, de várias pessoas que foram agraciados com a graça e com a misericórdia. Nós poderíamos também falar de uma pessoa, de um personagem que todos acreditam que conhecem, chamado Mefibosete, um jovem, uma pessoa que, como eu e como você, um dia estava à margem da sociedade, estava esquecido também, estava vivendo, como a Bíblia diz, uma terra infrutífera, uma terra de lamentação, uma terra que talvez para ele naquele contexto ele já não tinha mais esperança de viver, estava ali aleijado, estava sem força, talvez dependendo até de algumas pessoas, mas a graça ele alcança essas pessoas. Primeiro, quando o texto fala sobre esse jovem, no capítulo de 1 Samuel, capítulo 18, o contexto diz que Davi,
era muito amigo de Jonatas. E te fala, nas falas, disse, olha, vamos fazer uma aliança. Quem quer que seja que continuar, que ficar o seu melhor, vamos ter isso conosco, de amigo para amigo. Vamos cuidar de um do outro. E eles fizeram uma aliança. Está registrado em 1 Samuel, no seu capítulo 18. Fizeram uma aliança, algo como uma aliança que Deus fez comigo e com você. Algo que não esquece. Nós entendemos quando se fala em aliança, a de Deus para com as nossas vidas, ela é inquebrável. Nós algumas vezes, pelas nossas fraquezas, situações, nós quebramos a aliança. Mas a de Deus, ela continua de pé, ela continua selada, ela continua da mesma forma. E essa aliança foi feita. E quando Davi assume o trono, ele se lembra da aliança que ele fez lá no passado. E a história é muito linda. Eu gostaria de lhe convidar, por gentileza, de abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 9, onde está o cenário depois de uma aliança. Ele começa a mostrar, a lembrar, a graça, ela alcança a esse jovem. Quando ele lembra, 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Então aqui há um primeiro ponto dessa palavra, essa bondade, colocado para o nosso tema, uma lembrança de agraciar alguém, de uma aliança que foi feita cá atrás. E nesse momento ele começa, tem alguém de pé, tem alguém vivo ainda, de Jonatas, porque eu fiz uma aliança, eu tenho que cumprir. E ele tem essa primeira lembrança. Versículo 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, para que eu use da graça de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então começa aqui o contexto, o roteiro dessa palavra, de alguém que foi lembrado que a graça teria que ser liberada em favor de uma aliança. E que esse homem já foi aqui falado, Mefibosete, que estava em uma cidade de tristeza, de dor, onde as pessoas não tinham alegria. E o rei lembra dele. O rei lembra desse homem. E talvez como é que está a vida desse Mefibosete, com seu filho, com os seus ali junto. Podemos aqui falar de algumas situações que aquele homem vivia. Em meio à sua família, em meio a tudo aquilo que ele poderia ter, ele está ali aleijado. Ele está vivendo em uma terra infrutífera, uma terra que o texto diz que de lamentação, de dor.
Talvez aquele homem com sua tristeza no seu coração, poderíamos aqui falar que a primeira coisa que se pede, além da sua mente, talvez uma identidade. Aquele homem talvez comece a se martirizar, a dizer que talvez não poderia estar vivendo daquela forma. Talvez aquele homem também estava naquela situação, se sentindo humilhado. Quantos de nós não vivíamos assim? Em uma situação de lamentação, em uma situação de dor, em uma situação de tristeza, de angústia, em uma situação que muitas vezes não queríamos nem falar que tínhamos identidade, porque nós não nos achávamos mais como pessoas dignas. Estava vivendo talvez a margem da sociedade pela nossa situação. E estava aqui também esse homem que vivia assim. Quando tem um encontro dos dois, num texto, quando Davi se apresenta a esse jovem, e na fala deles dois, ele fala: rei, quem sou eu? Eu tão somente sou um cachorro morto, alguém que não tem mais importância nenhuma. Davi naquele momento poderia mudar a sua fala. Davi poderia dizer: olha, a graça que é a bondade que ele mesmo fala, talvez te alcançou neste dia. Então, para o cenário de alguém que estava ali com tristeza, humilhado, sem nenhum projeto de nada, talvez esperando seu tempo de chegar para morrer. Mas há uma aliança que foi lá prometida, uma aliança que foi feita, e Deus faz com que Davi lembre da aliança que foi feita, bondade, graça que foi alcançada naquele jovem. Um homem que não tinha mais nada para se alegrar. O texto diz que não só ele, essa também é a importância da graça em nossas vidas, um poder, um favor que nós não merecemos. Quando essa graça ela nos é alcançada, quando nós continuemos compartilhando essa graça repartida para os nossos. O texto diz que não só ele, mas como filho dele, mas como aqueles que estavam vivendo naquele mesmo lugar de tristeza, de dor, de angústia, de humilhação, depois da situação vai para Jerusalém, morar em uma cidade maravilhosa. Onde eu quero chegar, que a graça, ela nos dá a chance de nós termos um recomeço. Então pessoas aqui na nossa comunidade, também, olhando na mesma situação desse jovem que estava ali, sem esperança, sem identidade, vivendo de uma vida de humilhação, também precisa que essa mensagem, que essa graça, que a misericórdia seja compartilhada para aqueles que estão lá à margem, para que ele também possa, como esse jovem, ter oportunidade de recomeçar a sua vida. Então esse jovem, aquele que não tinha nada mais, ele tinha agora vestes novas. Ele tem alimentação boa. Um lugar que morava em uma cidade, um lugar de tristeza, de dor, ele agora vai morar em uma cidade chamada Jerusalém. Talvez tenha pessoas do nosso lado
espiritualmente se falando, que estão aleijados. Na sua própria casa, na sua família, talvez tem sido vivendo uma vida de humilhação. Já não tem mais identidade no meio da sua família, talvez no meio da nossa comunidade. E essas pessoas precisam que essa graça possa ser compartilhada, possa ser ministrada a essas pessoas. Essa graça também tem o poder de mudar a história. Essa graça, esse favor, lembro-me que quando essa graça ela foi me oferecida um dia na minha casa, quando essa igreja estava sendo, era pequena, muito pequena, casado, desempregado, indo de um lado para o outro, e as portas não se abriam. E quando essa graça ela foi me oferecida, e eu entendi o poder e o valor dessa graça. A palavra que eu ouvi na minha casa, como não tenho como esquecer, disse foi: José, sai da beira do caminho, vem para o caminho, pois o Senhor tem grandes coisas a fazer na sua vida. E o poder dessa graça, e vivendo essa graça, e entendendo essa graça, ela muda o caráter do homem. Ela transforma o caráter, ela transforma o homem, o cidadão. E essa graça também tem o poder de mudar a história. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho certeza também que essa graça foi alcançada, foi liberada, foi oferecida a muitas pessoas. E teve também uma vida mudada, uma vida transformada pelo poder dessa graça. Mas uma vez ressaltando que essa graça, que é um favor que nós não merecemos, houve um preço muito grande, uma morte, para que essa graça fosse nos oferecida. Eu lembro-me que um dos dias logo, menos de um ano de conversão, fui para minha casa, subindo após um culto, encontrei um amigo que trabalhava, e nós tínhamos assim, momento de trabalho, quando nós saíamos, ou quando nós recebíamos dinheiro, parava em um bar, parava em um lugar e outros, e começava a beber. Eu saí da empresa, e depois passamos alguns dias, alguns meses sem se ver. Quando eu subindo aqui, encontro ele descendo, aquele cidadão, ele olhou para mim e disse: não é você. E por eu conhecer, que tinha trabalhado comigo, eu falei: sou eu sim. Ele falou de novo: não é você. Eu falei: sou eu sim. Eu lembro que eu falei: por misericórdia, agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele jovem, um amigo meu de trabalho, ele começou a chorar de uma forma, porque essa graça, quando nós aceitamos esse favor que quando nós permitimos que isso chegue a nossas vidas, ela tem o poder de transformar. E foi isso que aconteceu na vida de Mefibosete.
uma aliança que foi feita no passado entre Davi e Jonatas. Ele está em um ambiente, sem perspectiva nenhuma para o bem. Mas essa graça, a bondade que Deus coloca no coração de Davi, ele lembra e manda chamar. Aquele que talvez passava fome, hoje está comendo no banquete ao lado, na mesa do rei. Aquele que morava em uma cidade de lamento, de dor, de humilhação, mora em uma cidade em Jerusalém. Aquele que vivia sendo humilhado com seu filho e com os seus, a família e os amigos são restaurados pela bondade, pela graça que foi oferecida de Davi para com ele. Então que possamos dar a importância e entender do poder da graça, entender o que ela faz em nossas vidas. Mas já falamos também sobre o que é misericórdia, e vamos também falar um pouco sobre a mesma. E essa misericórdia, como nós já falamos aqui, a misericórdia ela nos traz vários benefícios, várias manifestações. Quando nós nos reportamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo do 46 ao 51, nós vimos uma história muito conhecida. Por gentileza, me acompanhe. Marcos capítulo 10, do 46 ao 51. Um texto conhecido demais de todos, onde tem por personagem um cego, conhecido, chamado por Bartimeu. E o que é que nós aprendemos sobre misericórdia? Como nós falamos anteriormente, que a misericórdia, ela está ela é ligada à compaixão. E esse jovem, filho de Timeu, o seu pai, um soldado em Israel que defendia muito bem a sua missão, e os romanos, quando chegam, se sentem ameaçados por essa pessoa, pois esse já está aposentado, já é um líder daquela cidade. Primeiro que os romanos, ele pega Timeu e mata o pai de Bartimeu, e por consequência diz: olha, o que é que vamos fazer com o filho? Vamos matar? Imagino que num contexto, na conversa, não, vamos cegar, vamos deixar ele cego. Então é nesse cenário que se entra o cego Bartimeu. E aí ele é cego, ele é colocado também à margem da sociedade. E aquele homem fica ali por dias e mais dias. Aquele jovem, ele fica ali. Talvez ele não sabe mais, não tem como conhecer que hora é dia, que hora é noite. Talvez quando o sol esquenta, ele imagina que é o dia, e quando a noite chega, ele imagina que é a noite, pela temperatura. Mas esse jovem, ele não consegue mais contemplar quando é primavera, quando é verão, pela sua falta de visão. E a Bíblia diz que Jesus Cristo está passando com a sua multidão, e aquele jovem, por estar ali, está dependendo de alguém que o ajudasse, mas ninguém isso não tinha poder para fazer. E ele ouve que Jesus, o mestre, está passando,
E o que é que ele entende? Diz: olha, minha chance chegou. E ele começa a clamar em alto e bom som, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, primeiro que ele entende quem é que está falando, por que ele chamar Jesus. E poderia falar, não, ele fala: Jesus, filho de Davi. Automaticamente o Senhor Mestre ouve ele chamar. E quando ele começa a clamar, algumas pessoas, o texto é claro quando diz: não incomode o Mestre, pare. A Bíblia diz que ele clamava em alto e bom som, muito mais vezes, e o Mestre ouviu a sua voz. Em uma conversa entre eles dois, o que é que o Mestre fala? Por que você me chama dessa forma? Por que essa intensidade? O que queres que eu te faça? A voz do Mestre. A palavra dele é direta, diz: olha, que eu volte a ver. E a resposta do Mestre foi: olha só, a tua fé te salvou. Primeiro ponto. E diz: e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Está isso no versículo 51, no finalzinho. Então, quando automaticamente ele fala que Jesus fala: a tua fé te salvou, e ele volta a ver, a misericórdia agora é liberada sobre esse jovem. A misericórdia é liberada sobre um homem que estava ali à beira, à margem da sociedade, separado, que não tinha mais importância para ninguém. Então aquele que é grande em misericórdia, em todo o cenário, quando o Mestre chegava com a mulher adúltera, quando chega querendo matar, disse: Mestre, e agora temos que matar ela. Na lei de Moisés teria que ser assim mesmo, morta por pedra. O Mestre olha para todos e diz: olha só, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Que ato é esse de misericórdia assim? E mais uma vez o Mestre fala aqui que logo em seguida ele voltou a ver. Quais são os benefícios da misericórdia liberada pelo Mestre? Primeiro, como eu, talvez como você, que assim como cego, como Mefibosete, talvez como esse homem, estava em uma situação de mal a pior. Eu lembro-me que uma vez, desempregado e correndo atrás de alguns trabalhos de emprego, um tênis que o empresário me deu para eu disputar no time dele, era o que eu ia para em busca de emprego. Eu lembro que um dia eu me parei, comecei a me olhar e falei dentro do meu coração: essa não é a vida que o Senhor tem para mim. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Então eu estava vivendo em uma situação dessa. E o que é que, quando essa misericórdia ela foi liberada sobre a minha vida, sobre a vida desse jovem, primeiro ponto que esse jovem recebe é um alívio no seu sofrimento. Quando eles começam a enxergar, imagina a alegria, a felicidade desse homem quando a misericórdia é liberada sobre a sua vida. No automático ele começa a contemplar agora, ele começa a contemplar o sol, ele começa a contemplar as pessoas, ele começa a contemplar a multidão e sente um alívio no seu sofrimento.
Aquele que vivia sofrendo agora tem alegria de viver, porque a misericórdia foi liberada sobre a sua vida, a misericórdia foi liberada sobre o seu projeto. Em um cenário desse, quando a misericórdia é liberada, nós estamos aliviados do sofrimento que nós estamos vivendo. Segundo ponto, quando a misericórdia é liberada sobre a nossa vida, ou como a vida desse jovem, ele começa agora a ter esperança para viver, esperança de dias melhores. Aquele que estava triste, ele tinha um alívio na sua alma, ele tinha uma alegria no seu interior, e agora ele tem esperança de dizer: agora eu posso contemplar, agora eu posso ver, agora eu tenho um projeto de dias melhores. Quando a misericórdia ela é oferecida, a esperança também, ela segue aqueles que recebem. Eu lembro-me muito bem que quando eu aceitei ao Senhor como meu Salvador, alguns trabalhos começaram a aparecer. Um dinheiro meu que estava preso na justiça de uma empresa, automaticamente o advogado liga para um dos amigos e diz: olha, o dinheiro de vocês já está liberado, o cheque já está na minha mão, pode mandar os meninos virem pegar. Uma casa que sempre esteve lá, que ninguém olhava, eu pude comprar, e hoje essa casa meu filho mora com a sua esposa. Então a esperança, ela vai seguindo aqueles que recebem essa misericórdia. Por isso que nos cabe hoje continuar compartilhando a graça e a misericórdia. Se hoje eu estou aqui com a ajuda do Pai de pé, é porque um dia foi me oferecido essa graça e essa misericórdia. Então esse jovem, esse homem, primeiro alívio, depois a esperança. E o texto diz que quando ele recebe isso tudo, o que é que ele faz? Ele não tem dúvida mais de como eu vou viver agora. O texto diz que ele, de imediato, ele segue a Jesus. A misericórdia, quando é nos oferecida, quando nós recebemos essa misericórdia, nós temos um novo padrão de vida. Nós começamos a pensar de forma diferente, nós começamos a andar de forma diferente. Quem que faz isso? É a graça quando nós conhecemos. Quem faz isso é a misericórdia quando nós conhecemos. Aquele que bebia, ele não bebe mais. Aquele que fumava, ele não fuma mais. São os benefícios, são as manifestações da graça e da misericórdia. Nós no mês passado vivemos em um tema onde a divisa estava registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, aonde o texto dizia que em nenhum outro homem que nós servos poderíamos ser salvos. Mas o cenário aconteceu um pouco atrás, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João, ele vai à casa de oração, a hora nona, para orar. A Bíblia diz que estava ali um coxo, que ficava todos os dias pedindo
esmola. E o que é que me chama a atenção da nossa vida do mês passado? Que todos aqui que passou, compartilhou, falou sobre esse contexto, falou sobre a vida desse jovem. Mas o que me chama a atenção agora é que esse homem, Pedro e João, está ali, vivendo com Jesus, vivendo aquele momento todo. Então, ele está naquele momento dizendo: Jesus está em nós. Jesus, uma certa vez falaram com ele: olha, vocês façam isso, façam a minha vontade, façam a minha obra. Vocês fazendo isso, vocês farão coisas, milagres maiores do que eu fiz. E o que me chama a atenção nesse contexto é que quando aquele jovem ele espera receber dinheiro, quando aquele jovem espera receber algo em valor, para ele colocar talvez no seu miaeiro, no seu bolso, no seu saco, Pedro e João fitam os olhos nele, disse: olha, nós não temos nada, nós não temos nem prata nem ouro, mas uma coisa nós temos. Um dia nós estamos aqui que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia. Então essa graça nos alcançou, a compaixão, a misericórdia nos alcançou. Então nós, o que eu tenho eu posso te dar. Você quer misericórdia? Receba. Ele ofereceu. Foi oferecido a ele Jesus. Foi oferecido aquele que era o maior de todos os atos de misericórdia, aquele que sofria, aquele que tinha compaixão do povo, daquele que tinha misericórdia da humanidade. Onde o mestre passava, as pessoas que ele viam, ele tinha essa bondade de misericórdia sobre as pessoas. E assim como Mefibosete, assim como o cego Bartimeu, e assim como esse coxo, tanto a graça como a misericórdia foram compartilhadas para essas pessoas. Estão aqui registradas. Essas pessoas deixaram um legado. Algumas pessoas atrás, como foi falado nas minhas palavras introdutórias, a nossa irmã Lina, nossa irmã Ana, algumas pessoas que deixaram o legado de começar a compartilhar nos becos, nas casas, a graça e a misericórdia que vem da parte de Jesus. Hoje a Ana está aqui e foi uma das pessoas que naquele beco, em umas casinhas pequenas, foram ensinadas, foi compartilhada a graça e a misericórdia. A Thaís acabou de estar aqui, passou aqui agora. Algumas de dezenas, depois foi compartilhada a centenas de pessoas que estão conosco. Então está sobre a nossa responsabilidade agora. Algumas pessoas que começaram lá atrás, há 20 anos atrás, compartilhando a graça e a misericórdia. E hoje nós estamos aqui também para continuarmos compartilhando essa mesma graça e essa misericórdia. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Amém? Que Deus, em nome de Jesus, possa continuar
nos dando a oportunidade de compartilhar essa graça e a misericórdia. Se ponha de pé em nome de Jesus, vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, pelo que Ele irá de fazer em nome de Jesus. Gostaria também de pedir aos amados irmãos, como pedido do nosso irmão Miraldo pela sua mãe, que estava na UTI, já foi transferida para o quarto. Eu gostaria também de pedir aos irmãos que orem pela vida de um irmão por nome de Elilton, um amigo meu do trabalho, trabalha comigo, mora ali no Uruguai, e uma das pessoas que foram assassinadas foi o seu filho. Conversei com ele durante o dia, ele está muito triste, muito mesmo na dispensação do Espírito. E uma das pessoas foi o filho dele, um jovem que tinha 16 anos. Ontem eu trabalhando, nós conversávamos. E ele disse, 1h da tarde, ele tinha vindo da praia com esse filho e mais outro. E disse que à tarde ia na Ribeira e à noite ia na petiscaria com os filhos. E eu acredito que ele fez isso. E o que chegou para mim em uma conversa foi que o filho pediu a mãe para ir para a festa e a mãe disse não. E depois que a mãe dormiu, ele saiu e foi para a festa. Infelizmente aconteceu, e acredito que a maioria aqui de todos já sabem. Mas eu quero pedir aos irmãos que tanto pela mãe de nosso irmão Miraldo e pela vida do Elilton Seixas, é um irmão em Cristo e um amigo de trabalho também. Os irmãos orem, não deixem de orar pela vida dele, para que o Espírito, possa confortar, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, meu Senhor, te exaltamos, bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer mais uma vez, meu Senhor, pelo culto desta noite, pela tua bondade, pela essa graça que foi nos oferecida, pela misericórdia, a compaixão que o Senhor tem e teve para com as nossas vidas e tem para com todos. Deus, queremos te agradecer pelos teus filhos que vieram nesta noite à tua casa. Deus, louvar, bendizer o teu santo nome. Mas queremos também te agradecer, Deus, pelas pessoas que estão no seu lar, Deus, que compartilharam, que estão assistindo e tem cultuado ao teu nome também da tua casa. Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de continuar compartilhando. Por isso, meu Senhor, nos ajuda a cada dia de continuar com essa responsabilidade, Deus, de compartilhar essa graça e essa misericórdia. Deus, queremos ainda em nome de Jesus, Deus, te pedir que o Senhor possa nos conceder e nos levar em paz e em segurança aos nossos lares, nos conceder noite, madrugada e um amanhecer na tua presença. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar e que possamos, se for da tua vontade, no dia de amanhã, ter um dia abençoado. Deus, agora nós te agradecemos pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Após a oração silenciosa, estaremos nos despedindo na casa do Senhor.